Hello! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do DTI Talk, esse projeto que tem aqui como objetivo trazer criadores de conteúdo de cultura pop para estar conversando. Deixa eu já fazer a minha cola aqui no computador, né? Que como quem já me acompanha sabe que eu sou cega, não consigo ler as coisas aqui no computador. Eita. E o bom é que o som tá saindo aqui. Pronto. Gente, estamos no segundo episódio desse projeto que acontece toda terça-feira. Tem uma convidada nova para falar aqui sobre criação de conteúdo. Essa primeira temporada do projeto, ela visa trazer apenas criadoras mulheres, né, que produzem conteúdo sobre cultura pop. Então, assim, é um projeto bem legal, onde vocês vão ter oportunidades, né, de fortalecer essa comunidade de mulheres que produzem conteúdo sobre esses temas. E é isso, eu espero que vocês curtam bastante a live de hoje. A gente vai trazer a Jaque Peruso, que é publicitária, produtora, videomaker. A mulher faz tudo, gente. Ela é incrível. Ela vai estar aqui conversando com a gente. Inclusive, ela já chegou. E vamos lá. Estou tentando acenar para vocês, mas aparentemente meu celular não está querendo que eu acene para vocês. Ai, ai, ai. Acho que a Jaque. Ah, deu Oi, certo! tudo bom, Ju? Tudo bom, querida, e você? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo certo? Tô te ouvindo bem, tô vendo você bem, você também tá me escutando? Tudo Então, certo. tudo certo. E aí, Jaque, voltou de férias, não foi verdade? Pois é, menina, olha aí. O ser humano é dias de luta, dias de glória, não é mesmo? Com certeza. Eu queria Equilíbrio meus na dias vida de é tudo. glória. Pois é, mas agora voltamos aqui, ó, com tudo pra labuta, que essa vida não é fácil de criador de conteúdo. Isso é uma grande verdade. Bom, então vamos começar a live, vou fazer aqui as apresentações. Se você não me conhece, meu nome é Juliana Utiama, sou também publicitária, 32 aninhos. Falo da cidade do Sol, que é Natal, Rio Grande do Norte, mas eu sou paulista, né? Acho que meu sotaque todo misturado, dá para perceber que existe essa mistura, né? E eu comando aqui o Deixa Eu Te Indicar, onde eu falo sobre filmes e séries de uma forma bastante sincera, trazendo aí algumas reflexões. E hoje eu estou aqui com a Jaque Peruso e eu vou pedir para que ela se apresente também, falar um pouquinho dela. Jaque. Bom, eu sou Jaqueline Peruso, sou publicitária também, tenho 34 anos, trabalho com produção de vídeo, na verdade, desde que eu me formei. Por incrível que pareça, eu trabalhei poucos anos na área da publicidade, assim, propriamente dito. E o ano passado, por causa do perfil, depois a gente vai entrar melhor nesse assunto, né? Mas eu Uhum. consegui a minha vaga de emprego hoje, menina, por causa das Nossa! redes sociais. Então, hoje eu estou trabalhando com publicidade mesmo, né? Com redes sociais, gerencio a rede social de um cliente. E assim, graças também ao perfil, mas ainda tenho esse lado da produtora de vídeo que por enquanto está meio adormecido, né? Coisas Entendi. da vida, os caminhos da vida que a vida dá. Mas assim, vídeo, filmes, o audiovisual sempre foi uma paixão, assim, desde a faculdade. É um universo que eu não consigo ficar longe, então, de alguma forma, sempre fez parte da minha vida. Entendi. Que legal, menina. Parabéns, né? Gente, feitas as devidas apresentações aqui, eu vou pedir para a Jaque contar um pouquinho de como foi que ela começou a produzir o conteúdo no perfil dela, que inclusive tem o nome dela, né? Diferentemente do meu e de outros criadores de conteúdo que acabaram utilizando um outro nome que não é o seu. O perfil da Jaque tem o próprio nome dela, e daí eu queria saber, Jaque, como foi que você começou, da onde surgiu essa ideia, e enfim, conta a sua história pra gente. Bom, eu, na verdade, né, você até comentou da questão do nome, o meu perfil, ele era o meu perfil pessoal, aliás, ele ainda é meu único perfil, né, eu não criei outro, né, eu comecei a Uhum. criar conteúdo propriamente dito no ano passado, e eu lembro que eu fiquei assim, né, eu tive aquele momento de decisão, né, que acho que todo mundo, quando decide
começar a criar conteúdo na internet passa de vou criar uma conta nova, vou ficar na minha. Eu decidi Uhum, ficar na minha porque é, eu quis atrelar muito a forma como eu, Jaqueline, falava dos filmes e séries, né? uhum, Porque a gente sabe que existem muitas pessoas, milhares de pessoas que fazem a mesma coisa. Então eu pensei, sim. e na publicidade a gente sabe que essa humanização é muito importante, né? Então eu falei, cara, vou continuar no meu pessoal mesmo, só vou direcionar para isso. Já foi bem no começo da pandemia ano passado, então a vida pessoal já estava meio que pausada, então não tinha o que Uhum. publicar na rede pessoal. Mas assim, quem tiver a fim de rolar o feed, vai rolar, 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 vai encontrar minhas presepadas aí de muitos anos, que tá tudo lá, não apaguei, ficou, faz parte da história. E se um dia, por acaso, eu decidir que não vou criar mais conteúdo, vou continuar usando essa página e tá tudo certo. Funciona assim. Mas respondendo a sua pergunta de como que eu comecei, né? No ano Uhum. passado, eu me mudei, eu moro em Brasília hoje. Mas eu morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e eu me mudei um mês antes de começar a pandemia. Nossa, Então, menina. eu já ia ter que, tipo, começar minha vida do zero. E eu, nessa época, eu trabalhava realmente com produção de vídeo, né? Então, eu já ia ter que, tipo, começar a clientela do zero, tarará. E começou a pandemia e eu trabalhava, assim, majoritariamente com eventos. E cortou a pandemia, cortou o evento, né? Então, assim, eu Uhum. passei por os primeiros meses, assim, de tipo, meu Deus, eu vou ficar louca, eu vou ficar louca. Então, a ideia veio, tipo, pra manter a minha sanidade, sabe? E conversando com outros criadores de conteúdo, eu percebo que é meio comum também, quero saber de você, mas pra mim foi meio que pra manter a minha sanidade. Então, eu já fazia antes, tipo, já falava sobre os filmes que eu gostava, mas de forma esporádica, né? Não era um compromisso. Então, em algum Uhum. momento no ano passado, eu decidi, falei, não, vai ser um compromisso comigo para manter a minha sanidade, tipo, eu vou me comprometer, eu vou realmente criar conteúdo de forma mais sistemática, e foi assim que nasceu. Eu acho que foi um movimento bastante comum, né? Ano passado a gente estava no início da pandemia ali, em março, a galera começou a ficar em lockdown e a gente ficava preso dentro de casa. Para quem tinha uma vida mais ativa, eu acho que foi muito transtornante, né? Pelo menos para mim, que sempre tive dificuldade de ficar parado em casa, foi horrível os primeiros meses, assim. Penso. E aí, diferentemente de você, eu acabei criando um outro perfil mesmo, né? Separando um pouco e também já falava sobre filmes e séries no meu próprio Instagram e vários amigos falavam, por que você não faz uma conta para falar só sobre isso e tarararará. E aí, o Deixa Eu Te Indicar também surgiu no meio da pandemia, surgiu em junho do ano passado. E aí também comecei a criar conteúdo de forma mais sistemática, né? Porque a gente vai postando no pessoal, você meio que não tem compromisso com nada. Você tá ali só um Exato. diário, você vai compartilhando despretensiosamente, né? E não tem uma programação, um planejamento para isso, né? Então, e até outras pessoas com quem eu converso aqui também, acho que todo mundo pensou, cara, é isto, vou virar criador de conteúdo, tô dentro de casa mesmo, né? E é isso que eu vou Exato. fazer e compartilhar o que tá assistindo, né? E, Exato. enfim, o projeto deu super certo, porque, assim, tua conta, ela é. Você tem o Ah, quê? não, Quase 10 mil eu seguidores. tava batendo palmo pra você, que você falou que o projeto deu super certo, eu tô aqui, ó, o seu. Não, os nossos estão caminhando, estamos aí lutando, né, contra o algoritmo, porém aí produzindo conteúdo. É divertido, né? Mesmo agora com a vida, a gente trabalhando e tudo mais, acabou que eu acho que quem começou isso no ano passado meio que ficou como um hobby mesmo, é meio que Sim, um compromisso que a gente assumiu com a audiência que foi construída. E a gente manteve isso porque gosta do que faz. Acho que vai criando gosto. Poucas pessoas que eu vi que começaram as contas assim, de produção de conteúdo desistiram. Tipo, agora já estou para trabalho presencial, verdade. voltou, não sei o que, eu vou largar aqui o projeto. Não, acho que todo mundo meio que criou gosto por isso, realmente Sim, virou um compromisso. Tem gente que encara isso aqui realmente como um segundo job mesmo, né? Você dá o seu total. expediente, depois de noite você está aqui criando conteúdo final de semana, gravando vídeo e etc, né? Total, não, e assim, o comprometimento para a gente criar sistematicamente, a gente realmente tem que encarar dessa forma, quase como um outro Um expediente, né? trabalho. Claro que a É. gente consegue ali, dentro dos nossos horários, eu imagino que a sua rotina também não é muito fixa, né? Não sei, mas a gente consegue
colocar esses Encaixando. horários encaixando exatamente no dia, mas precisa acontecer de forma sistemática, senão não sai, né? Não tem jeito. É, para quem tem pretensão realmente de fazer com que o perfil cresça, você não tem uma outra opção para você. Você precisa criar sistematicamente. E quando a gente fala criar sistematicamente, não é nem você postar todo dia, não é sobre frequência diária, mas é sobre você ser consistente, porque aqui no Instagram só funciona desse jeito. Se você não tem uma consistência, infelizmente a plataforma ela não te ajuda a entregar esse teu conteúdo. Então, por exemplo, se você produz de, sei lá, 3 vezes na semana, você tem que postar 3 vezes na semana, né? Ou se Exato. a tua frequência, o que você consegue fazer é 2 por semana, que seja, mas o negócio é você não pode postar um nessa semana e o outro daqui, sei lá, um mês, e Exato. ser uma coisa meio desordenada, né? Exato. Deixa eu ver aqui que tem gente que já comentou. Aqui eu tô olhando pro computador porque eu não enxergo aqui no celular. Eu não sei se você consegue ler, mas eu sempre coloco aqui no computador porque pelo menos o fundo é branco. O Web Cinéfilos disse assim: eu criei a página na pandemia também para ocupar a cabeça. Vim para uma cidade que não conhecia ninguém no início da pandemia. Olha, difícil, viu? Eu imagino. Logo no início da pandemia, então, estando numa cidade nova, sem condição de conhecer ninguém Pois é, então, presencialmente, é né? quase a minha situação também. Então, a gente É se verdade, virou como deu. tudo fechado, exatamente. Hoje a página virou meu trabalho, comecei como hobby para ocupar a cabeça. Ai, gente, Que nossa, legal. que legal, é verdade. Acaba que é um pouco terapêutico, né? Pra gente Nossa, total. literalmente não enlouquecer dentro de casa. Total. Mas, Não, e até nesse comentário que ele fez sobre. Começou a pandemia, a gente estava meio que não tinha tanto contato com as pessoas, e eu imagino que você também, assim como eu, a gente acaba criando também uma comunidade nas nossas sim, redes, né? Tem as pessoas que a gente interage constantemente, né? Os seguidores, e tem os outros criadores de conteúdo que a gente acaba também meio que criando uma comunidade. Então, é muito legal, assim, sabe? Eu percebo que. E talvez esse contato com esses outros criadores de conteúdo me dão mais gás, às vezes, até do que os próprios seguidores, porque a gente sim. entende as dores um do outro, consegue ali desabafar um pouco, se animar, se inspirar, se ajudar, fazer parceria. Então, acaba que é muito legal e a gente cria uma nova. Olha que loucura, né, gente? Como que rede social é uma doideira, né? Hoje em dia, a gente cria, de fato, um novo ciclo de amizade. Eu concordo plenamente com isso. Tipo, eu acabei fazendo, assim, amizades com gente que eu nunca vi na minha vida, nunca vi presencialmente. Então, tem gente que está aqui assistindo a live que morou aqui em Natal. Não sei como é que a gente não se cruzou, inclusive, porque Natal é bem, uma cidade bem pequena. Mas você criar esses novos laços com as pessoas, né? E, tipo, eu concordo totalmente. Os criadores de conteúdo, eles prestam essa rede de apoio para a gente, vivenciam os mesmos dilemas e as mesmas dificuldades, e às vezes até, digamos assim, a gente entra em momentos até iguais, né? Porque às vezes você está num período um pouco de baixo, um pouco desmotivado, e aí a pessoa vem e fala, poxa, eu te entendo, mas ó, não vamos desistir, e aí rola aquela força, né? Exato. Então, eu acho isso bem legal. E essa questão da construção da própria comunidade, dos próprios seguidores, é uma coisa legal também, porque você começa Sim. a interagir com outras pessoas de todo lugar do mundo, né? Nem só do país que eu tenho brasileiros, Aham. em todos os lugares, né? Em todos os Exato. países. Então, tem gente que me segue aqui, que inclusive que às vezes comenta que tá na África, sabe? Às vezes fala assim, ah, aqui não pega, tem restrição de streaming em determinadas Exato. regiões lá, A gente e fica não sabendo pega. por isso, né? A gente dá dica, fala que tá num lugar e a pessoa mora num país que não tá, daí a gente, nossa, pessoa que mora em tal país me acompanha. É muito legal. Exatamente, isso é muito, muito legal. E aí é isso. Deixa eu ver o que, que é aqui a minha outra pergunta. Já que nessa questão de produção de conteúdo mesmo, como é o teu processo hoje em dia? Da onde que tu pega inspiração para criar os conteúdos? Você se organiza de alguma maneira para tipo ter esse cronograma de postagens? Você já faz isso, sei lá? Tem gente que faz com uma semana, tem gente que já consegue planejar pelo menos os temas um mês. Como é que você faz isso hoje? Olha, é até irônico responder isso, porque hoje é meu trabalho, né? E a rotina do meu trabalho é completamente diferente da minha rotina no meu perfil pessoal. Eu produzo Uhum. para o meu trabalho com uma equipe, porque é uma conta grande, né? Mas a gente produz no mínimo 4 posts por dia.
no mínimo. Às vezes tem seis, sei lá. Uhum. Post de carrossel, tipo, né, um desses de Com carrossel que é um vários monte de arte. Então, assim, e mais no meu pessoal, eu, assim, até hoje, eu não consegui entrar numa rotina, assim, mais rígida, talvez. Como que Uhum. funciona hoje? E, assim, a minha rotina, além da questão do trabalho, esse ano... Sim, no ano passado eu fiz curso de cinema, mas esse ano eu tava... botei na cabeça que ia fazer mestrado, minha gente. Ai, enfim, uma outra dor para outro momento. Mas tem outras coisas na vida, né? Então, acaba aqui. Como que eu consigo me organizar? Primeiro que a base do conteúdo, que é o que a gente assiste, né? Isso não mudou muito para mim. Às vezes as pessoas me perguntam, você assiste só para produzir conteúdo? Não, eu produzo conteúdo do que eu assisto. Eu não assisto nada que eu não quero para falar, Uhum. tipo, só porque todo mundo tá assistindo e tal, porque daí eu acho que não tem nem propósito, né? Se o Sim. objetivo é falar nosso ponto de vista, né? Que é isso que a gente faz quando a gente faz crítica e tal. É, E já que a gente tem a possibilidade de ter o nosso próprio canal, no ano passado eu fiz um curso de crítica de cinema e era o crítico da Folha, que era o professor, e ele falou: olha, vocês têm uma oportunidade incrível, que vocês escolhem do que vocês estão falando. Vocês não precisam, tipo, porque o cara que tá no jornal, ele vai ter que fazer, escrever sobre o filme que a galera quer do jornal pede, né? Então, a gente tem essa possibilidade, então eu não assisto o que eu não tô afim. Então, Uhum. a base de inspiração é do que eu assisto, e eu assisto muita coisa, então, muita coisa do que eu assisto nem chego a comentar, porque não consigo produzir. Mas eu tento me organizar mais ou menos semanalmente, então eu tenho alguns quadros que eu meio que organizo, então eu tento fazer uma postagem por dia, o Uhum. meu objetivo, e daí eu vou distribuindo esses quadros que eu tenho semanais nesse um post por dia, mas às vezes o texto sai de manhã, às vezes o texto sai à noite, às vezes eu consigo fazer 2 dias de antecedência, às vezes sai no mesmo dia, então é muito realmente de acordo com a rotina, assim. Uhum. E também eu acho que tem um fator, assim, por exemplo, eu conheço uma amiga daqui que ela consegue planejar o mês, tipo assim, os temas que ela vai trabalhar no mês. Eu acho incrível. Ela posta 3 vezes por semana, mas ela consegue, tipo assim, no mês já planejar os temas. E eu, quando ela falou isso, eu pensei, meu Deus. E assim, eu já trabalhei com essa parte de produção de conteúdo para conta também dentro de agência, é o que a gente faz. Então a gente tem que enviar o planejamento para o cliente prévio, para ele aprovar. Então, assim, a gente manda com pelo menos um mês de antecedência a programação do mês inteiro para ele aprovar. Dependendo do Sim. caso, a gente mandava de quinzenal, mas assim, realmente é uma produção massiva. E no seu caso também, como é vários posts por dia, né? E aí eu penso, cara, aqui no Deixa eu te indicar, não dá, Como que sabe? você faz? Eu tenho um board no Trello e uso o Google Keep também, que é onde eu vou anotando algumas ideias, não sei o quê, mas eu tento organizar no Trello, tipo, o que eu vou trabalhar naquela semana. Parece Uhum. lindo, eu falando, nossa, ela é super organizada. Mas não acontece desse jeito, que às vezes eu boto lá, tipo, o que tem para priorizar para essa semana? E às vezes eu não faço nada do que tá lá. Vem, porque a Acontece. inspiração não veio, porque eu não tô querendo falar mais sobre aquilo, perdi o time. E Sim, é o que você falou, às vezes a gente assiste o negócio e nem produz conteúdo daquilo porque não dá. E tá tudo bem, sabe? sim. Então, eu tento fazer um planejamento prévio da semana também, e eu não posto todo dia, eu posto mais ou menos 3 vezes na semana também. Quando dá inspiração postar mais, eu posto, se não dá também, eu sigo em frente com a minha vida e tá tudo bem, mas pelo menos 3 Uhum. conteúdos por semana tem. E é isso, mas eu vou assim, eu fujo completamente da minha área de especialização, que é planejamento. Que loucura, Eu né, vou, menina? né, que loucura, eu vou no que o coração manda, entendeu? Então, o que eu Porque tô já que a inspirada gente é pra não é falar. pago para isso, a gente tem que fazer o que a gente quer fazer, né? Faz total sentido. Mas ó, eu falei de um por semana, mas assim, é um por semana contando Reels, que eu tento fazer um por semana, então um dia vai ser um Reels, e daí às vezes Uhum, eu pego, tipo, eu gosto muito eu sou apaixonada pelo cinema de Hollywood clássico, assim, né? Então eu tento uhum, pegar esses clipes e uma vez por semana trazer uma curiosidade. Então, que eu produzo de fato acaba que são no máximo 4, porque eu vou intercalando com esses conteúdos que são mais fáceis, né, da gente fazer. uhum. Porque, menina, é um parto, né? É um parto. E no caso você faz tudo sozinha, né? Você escreve, você faz a arte, você grava, você edita o Reels, você é tipo urgência do seu próprio perfil, né? Eu faço tudo e assim, às vezes eu até fico.
eu olho, às vezes, artes maravilhosas de outras pessoas, mas a parte de criação mesmo não é a minha área no meu trabalho. Então, eu me viro como dá, e aí eu fico satisfeita e falo, ah, gente, eu não vou também sofrer por causa disso, porque eu consigo fazer coisas que outras pessoas também não conseguem, então tá tudo bem, cada um tem uma área ali que consegue fazer um pouquinho melhor, então tá tudo certo, vambora. Tem o que tem mais afinidade, né? Eu acho que. E assim, falando da tua linha visual, eu acho ótimo, porque, na verdade, quando aparece no meu feed, eu já sei que é você. Que já tem a tipografia, já tem. A gente já sabe que aquele estilo ali é da Jaque Peruzzi. Então, para mim, eu acho que não importa muito. Deixa eu ver. Eu acho que ser bem executado é melhor do que quando é muito pomposo. Quando consegue, tá Sim, tudo bem, mas sei lá, às vezes tem alguém que tá começando também, não tem tanto domínio e, gente, antes feito do que perfeito, sabe? exato. E a E gente vai aprimorando com o tempo também, né? exatamente, conforme você vai fazendo, vai ficando mais fácil. Até tem uma amiga daqui, né, que é do Farofa Geek, a Bu tá aprendendo a mexer no Canva agora. Ela já tá, menina. Ela falou, cada dia que mexe vai ficando menos difícil. Tem a primeira vez, às vezes você leva 3 horas para fazer um post, Sim, né? Mas depois você vai pegando jeito, vai pegando embalo, exato. vai vendo outras referências e dá tudo certo. Mas eu Deixa eu fiquei ver curiosa aqui. com uma coisa agora, porque você comentou de eu fazer tudo sozinho. Você faz tudo sozinho, você também, não faz? É, menina. Faz. A gente aqui só tem despesa, tá, gente? A gente paga stream. Eu, pelo menos, eu pago todos os meus streams. Tudo Eu que é tenho feito no uma Destiny é feito por parceria, mim. graças a Deus. Olha Uma, aí. mas o resto eu pago tudo também. Pois é, a maioria da galera às vezes consegue fazer umas parcerias, mas o custo tudo, assim, de trabalho, de operação de um perfil, é tudo a pessoa que faz. Eu acho que eu não conheço ninguém aqui, exceto a Bu do Farofa Geek, que ela tem uma pessoa que edita os vídeos pra ela, porque ela tem um canal no YouTube. Hum, Mas, cara, dá muito trabalho fazer tudo. E é como você falou, é um parto, porque escrever texto, pelo menos, eu não considero uma coisa assim, pra mim, Juliana, ele não é uma coisa fluida. Eu não consigo, assim, pra mim assistir também. algo e, nossa, imediatamente me vem assim uma inspiração, eu consigo já fazer um texto. Tem gente que faz isso já mais, Uhum, digamos assim, orgânico. Eu preciso sim, absorver, ter o meu tempo de, sabe? Aí, eu às vezes, eu vou ver também. uma entrevista dos atores, vou ler um pouco sobre como o filme foi produzido e tal, até para que eu vá coletando mais informação e isso me dê mais gás para escrever. Mas tem vezes que não vem o gás. Eu também não Eu sou escrevo, assim sabe? também, menina. No meu processo de criação, a escrita é o que demora mais tempo, que leva mais tempo também. Porque a gente também quer extrair o máximo possível, né? Mas também não é super fácil, né? Mas eu sei que tem muitos colegas que é uma facilidade, que escrevem textos lindos. Sabe uma coisa que eu fico impressionada? A pessoa que termina o espaço da legenda e fala, continua no comentário. Caraca, acho que eu não sei o dia que eu vou conseguir fazer uma legenda que ultrapasse para ir pro comentário. Realmente tem uma galera que faz uns textos mais robustos. Eu também, eu fico. Agora eu nem sei quanto é que dão os meus textos, sinceramente, porque eu tô botando tudo no carrossel. Eu fiz uma pesquisa recentemente perguntando o que as pessoas preferiam. Aí falaram do carrossel. Eu falei, bom, então vou voltar fazendo carrossel. Dá um pouco mais de trabalho, Essa é a mas. vantagem, né? Que você não fica limitado a caracteres, Exato, realmente. exatamente. Olha, Isso, na verdade, foi algo que tem me salvado assim na hora de escrever, porque eu tenho publicitário geralmente não escreve muito. Eu não sei, não sei você sim, a a gente gente é tem sucinto. dificuldade, a gente é muito sucinta, exatamente. Mas eu não sei porque eu sou o oposto. Parece que eu me formei em jornalismo, porque menina, eu escrevo, falo todo, vou mandar mensagem no Sério? WhatsApp é um textão, sabe? É essa pessoa. Até para usar o Twitter é uma dificuldade às vezes, ainda bem que eles aumentaram os caracteres, mas assim, eu sempre escrevo muito. E às vezes, quando eu vou fazer texto de crítica, ou qualquer texto que eu faço aqui no perfil, eu reviso várias vezes para ver se não está muito maçante mesmo, né? Porque hoje em dia as pessoas meio que querem consumir conteúdos mais rápidos, mais objetivos e tudo mais. Às vezes a Sim, gente se empolga para falar de algo e acaba, enfim, falando muito e tal. Embora eu acho que quem consome esse tipo de conteúdo também tem as pessoas que querem um conteúdo mais rápido, mas tem aqueles que realmente se interessam pelo que você tem a exato. falar.
Que é justamente quando você pega um colega que escreve e a crítica dele deu nos comentários, eu tenho certeza que tem vários colegas que você acompanha que você lê. Sim, Não eu importa o leio. tamanho do texto, né? Então é mais a qualidade com que você sabe que aquele criador entrega e independe de tamanho, né? O conteúdo que ele faz. Exato. Deixa eu ver aqui se temos perguntas. Temos. Ai, meu Deus, teve um aqui engraçado que o Igor falou. Ah, O Igor falou assim: cada post é um filho e a gente é a grávida de Taubaté. é isso, minha gente, é isso. É sobre isso. Exatamente. A, Ai, a Carol do segundo episódio falou: eu também sou publicitária, também sou sucinta. Eu conheço poucos publicitários que têm esse mal que eu tenho, que é escrever demais. Deixa eu ver aqui. O coração manda e a mente obedece. Nem sempre acontece é, dessa forma, né? Às vezes o coração manda, mas a mente não consegue produzir na mesma velocidade, não. é verdade. E deixa eu ver, acho que desse tema acabou que a gente conseguiu abranger tudo. Eu achei muito interessante, já que o que você falou sobre produzir, assistir apenas o que você gosta. E no começo, eu confesso que eu não era assim. Às vezes, a gente é bombardeado semanalmente de lançamentos. Lança coisa todos os Muita dias. Você coisa. mesmo, você tem um quadro, né, que você faz nos seus stories que você sempre posta o que lança. E eu Uhum. acompanho o quadro e às vezes eu penso, meu Deus, quanta coisa. E às vezes são coisas que eu acho até interessante, mas não dá Não pra. tem tempo. É, Não tem tempo, entende? É literalmente isso. Não tem tempo e você tem que assistir espaçado e tá tudo bem. E às vezes eu sentia que lá no início o que acabou me fazendo um pouco mal e acabou comprometendo mesmo assim, a minha saúde mental, era que uhum. era muita coisa. Às vezes tinha gente que me mandava mensagens assim: você vai fazer crítica de não sei o quê? Sim, E aí eu ficava, meu Deus, as precisa. pessoas estão esperando que eu fale sobre isso, mas eu nem, Aham. esse gênero nem, sabe? E, na verdade, eu aprendi, assim, me submetendo a isso, achando que eu tinha que fazer cobertura de tudo, até eu entender que tem coisas que não faz sentido. Eu não gosto, gêneros que eu não gosto. Por exemplo, tem gente às vezes que me fala sobre filme de terror. Gente, eu não assisto filme de terror. Muito É, difícil assistir filme de terror. eu tô passando por um Então, processo, mas também o terror era um gênero que eu tinha assim, um receio muito grande. E tem vários estilos, assim, subgêneros, na verdade, que até hoje eu também não, não assisto, não. de terror, eu só assisto filme slasher, do subgênero slasher, que é o que eu Sério? consigo assistir. Porque ele é mais podrão, assim, entendeu? Não tem. É, Agora, essas coisas que tem espírito, não. não gosto. Porque Fantasma, não gosto. Não. essas coisas sobrenatural, invocação do Boneco mal. que. Exato, não. Sai pra- Annabelle! Tô de boa. Eu gosto muito de terror psicológico. Aí eu vou. Sim. Ou às vezes, tipo, esses de invasão de casa, assim. Quando é coisa de assassino, pessoas Uhum, reais, uhum. beleza, conta comigo. Agora, coisas que não são reais, eu tô de boa. Eu realmente eu sou uma pessoa assim bastante assombrada. E aí depois eu fico em casa no escuro para pegar o copo de água na cozinha. Não Sim, vai não, menina, querido. é por isso, né? Só eu sei, os sustos que quando eu acordo no meio da noite, fico lembrando da cena. Sou uma pessoa sensível que fica guardando suas imagens. Não, Eu não. sou exatamente dessa mesma maneira. Então, assim, terror realmente para eu assistir é uma vez na vida, outra na morte. Não vou dizer assim, eu nunca assisto, não. Eu já assisti alguns títulos, sim, mas não é um gênero que eu goste. Uhum. Mas hoje realmente eu tento priorizar aquilo que eu realmente tenho interesse. Porque, como você falou, o nosso perfil é sobre o conteúdo que a gente cria, do que a gente quer falar. Exato. E a partir do momento que ele vira, tipo, sei lá, catálogo de coisas até que Uhum. não fazem sentido para você, eu também acho que perde completamente o senso de propósito. E tá tudo bem quem faz a É, cobertura do maior número de títulos que consegue. Beleza. exato. Eu tenho pessoas que eu acompanho também que fazem esse tipo de conteúdo, que dá notícia e tal, e eu acho admirável, mas eu preciso, como de fato eu não tenho tempo para criar muita coisa, eu foco no que é autoral, porque é o que eu acho que Sim. vai fazer diferença para quem acompanha. Uhum. Quem acompanha esse conteúdo mais genérico, você não vai acompanhar várias pessoas, você vai acompanhar um ou dois ali que vai te dar informação e acabou, né? Agora, se você faz um conteúdo mais autoral, a pessoa pode consumir de várias pessoas diferentes. Às vezes tem filmes que você
assiste e você vai ver de vários perfis, você vai ler e cada um achou uma coisa diferente. Eu acho isso o máximo, sabe? Uhum. Mas eu também não funciona pra mim esse formato de falar de tudo e de dar notícia o tempo todo, não consigo. O meu máximo é o lançamento do dia, é o meu Uhum. máximo de coisa além, assim, nos stories, porque de resto não dá, não. E eu acho que você já até criou meio que um costume em quem te segue, assim. Eu de fora vejo dessa forma, porque pra mim é um quadro que eu sempre acompanho e às vezes eu fico esperando. Porque pra mim sempre aparece, daí eu já acho interessante porque eu fico, não preciso ficar muito procurando sobre isso. É um facilitador, né? É um Sim, facilitador. E hoje eu acho que eu tento, assim, meio que controlar um pouco mais esses impulsos de tipo, não dá pra assistir tudo e tá tudo bem. E não uhum. vou assistir isso porque tá todo mundo falando. Obviamente que tem coisas que eu assisto, sim. Sim, às Tem vezes títulos acontece. duvidosos. Às vezes acontece. Tem títulos duvidosos que eu assisto, que eu sei que o filme vai ser ruim, e tá tudo bem também, porque às vezes é. Eu não tô procurando um filme pra, sei lá, um filme de Oscar. Eu tô procurando um filme pra me Sim. entreter. Foi Não, até o que eu falei na outra live. A gente é ah, criador de conteúdo, mas a gente também às vezes quer assistir algo para o nosso entretenimento, sem precisar, tipo, o que eu exato. vou falar sobre isso, né? Exato. E tem outra coisa também que eu me libertei, que nesse mesmo curso que eu fiz ano passado sobre crítica, que ele falou a importância da gente ver de tudo, para a gente também não só consumir coisas A, que são classificadas como A, porque a gente só consegue diferenciar o que é bom se a gente conhece o que é ruim. É ruim. Então, faz parte também a gente, óbvio, daí entra nisso que a gente está falando, né? Se você tiver o mínimo de interesse, se você não tiver interesse nenhum, você acha que vai ser ruim, não tem porquê. Mas se você tem Uhum. interesse e você sabe que, tipo, cara, isso aqui não é filme de Oscar, isso aqui vai ser sei lá, uma barraca do beijo, mas eu quero ver. Então, tudo bem, mano. Você vai lá e assiste e tá de boa, entendeu? Te divertiu e vai te ajudar a ter bagagem para você ver outras coisas e analisar outras coisas. Então, faz parte. Exatamente. Até o Roger aqui do Falando de Arte falou: peraí, que agora eu tenho que ler pra cá, gente. Os olhos puxados não recomendo. Assistir filme ruim torna a nossa vida melhor em vários níveis, valoriza os bons e causa boas risadas. É, Total. eu acho que é isso. Acho que tudo que a gente assiste acaba sendo válido para aguçar o nosso senso crítico. É exatamente isso que a gente falou, né? Tem que assistir o que é ruim para saber o que é bom. Deixa eu ver aqui. Vocês assistiram Nós e a Bruxa? Eu assisti os dois. Você assistiu, Jeff? Também. Para mim, eles entram nessa categoria de. O A Bruxa, eu confesso que eu pesquisei muito antes de assistir, que eu tinha muito medo. O Nós, eu já fui tranquila porque eu já tinha assistido Corra e eu amei o Corra, então amei o Nós também. Uhum. Filmes fantásticos. A Bruxa, eu fiquei com medo. Eu falei, ai meu Deus, será que eu vou ficar com medo? Tanto é que eu deixei pra assistir de dia, com várias pessoas perto, Eu. mas no fim amei. Tipo, ele entra nessa categoria de terror Terror psicológico, assim, que eu psicológico. amo. Uhum. Eu confesso que a Bruxa eu também assisti de dia, fiquei morrendo de medo de ter uns negócios meio sobrenatural. Fiquei o tempo inteiro esperando, inclusive, o Sim! susto. É o terror psicológico, você fica apavorizado sem ver nada. É uma experiência assim, bem diferente de consumir um Exato. filme de terror. E eu confesso que esse filme, ele foi meio que um ensinamento para mim de que nem tudo precisa ser explícito. Porque eu terminei e eu passei muito tempo refletindo. Fiquei discutindo com a minha irmã e assim, eu fiquei, gente, mas aquele final, tipo, isso aqui que aconteceu, qual é o sentido disso aqui, qual foi a conexão? Eu gostei ou não gostei? Aí eu passei um tempo maturando sobre isso e até um colega aqui do Instagram, o Thiago, ele meio que veio conversar comigo sobre isso. Mas Juliana, olha, nem tudo precisa ser explícito, às vezes fica muito na questão da interpretação de cada pessoa. Sim. Então, eu acho que a grande coisa do cinema é isso. Eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, realmente, eu não tinha essa visão. Para mim, tudo precisava ser mais explícito, precisava ser explicado, precisava fazer um sentido, mas na verdade não é. E tá tudo bem. Isso que você falou me lembrou uma coisa que, assim, respeito quem faz, mas tem uma coisa, só uma coisa, eu acho que essa é a única regra que eu coloco pra mim mesma, que eu não quero fazer jamais, que é o tipo de conteúdo de explicando o final de tal coisa. Uhum.
Uhum. Justamente por isso que você falou, não faz sentido. Se nem o diretor, quando o diretor lança uma obra, um filme, a obra não é mais dele. Ele pode ter tido uma coisa na cabeça, mas a pessoa que assistiu, ela vai interpretar de acordo com a bagagem dela, e às vezes vai bater com o que o diretor pensou, às vezes não vai. E é isso que tem que acontecer mesmo, né? Então, eu não gosto da pessoa dar a resposta como se houvesse uma resposta, né? Não existe. Todo Uhum. mundo pode ter a sua resposta, a sua interpretação. O mesmo filme vai bater de formas diferentes para as pessoas. Então, eu acho isso legal. Então, é uma coisa que eu acredito que nunca vou fazer. Justamente por isso Uhum. que você comentou. Eu acho que é importante a gente abrir esse espaço e até a gente ter em mente, né, quando a gente faz o nosso conteúdo, quando a gente faz os nossos textos, né, de que é a nossa opinião e a pessoa pode discordar e tá tudo bem, não quer dizer que tá certo, tá errado. São visões. Uhum. Eu acho, eu acho que existe os dois lados, né? Eu concordo muito com isso que você fala, da gente não explicar. Eu acho que o que a gente faz é compartilhar a nossa visão, a nossa opinião sobre algo, e não quer dizer que a gente tá certo. E às vezes o que me incomoda um pouco em alguns textos que eu leio é justamente quando a pessoa impõe certa interpretação dela, como se aquilo fosse certo e não aceita que outras pessoas discordem, ou quando você posta sua opinião e alguém vem e comenta assim que tipo, então Tá você não errado. entendeu, o filme está errado. Eu acho isso assim bastante desagradável, É. porque eu concordo que qualquer coisa, produção audiovisual que você assista, você tem a sua interpretação pela sua bagagem de vida, emocional, dos relacionamentos que você tem, das memórias que você tem. Então, tudo é muito diferente. Então, eu Sim. acho que não cabe a ninguém chegar e falar assim, você não entendeu o filme. Quem garante que você entendeu também, sabe? Então, é subjetivo demais, às vezes, pra Exato. gente falar que, não, isso aqui é óbvio. O óbvio para você, não pode não ser óbvio para outra pessoa. Então, Exato. eu acho que a gente, como criador de conteúdo, tem que ter meio que essa responsabilidade mesmo de sempre deixar claro que uma opinião não invalida a outra e nem porque eu estou na minha Aham. opinião eu estou certa sobre isso também, né? Então, eu até, inclusive, hoje terminei um texto polêmico que eu vou postar amanhã sobre a Barraca do Beijo, porque eu fiquei muito incomodada com este filme, o terceiro, né? Eu postei a Uhum. crítica, mas. E aí eu tava conversando com a minha irmã, e minha irmã tinha, assim, uma visão completamente diferente do que eu tinha, eu fiquei refletindo sobre aquilo, e eu pensei, mas você não tem essa mesma visão que eu tenho, porque a gente tem experiências de vidas diferentes. A forma como eu tô olhando é baseada em experiências pessoais que eu tive e que no filme me incomodaram. Aí ela Uhum. pensou assim, ela falou assim, realmente nesse ponto eu concordo com você que realmente a gente tem essas visões porque nós temos experiências diferentes. Então assim, é muito legal conversar, entender o ponto de vista de outras pessoas, mas entender que tipo, cada um realmente tem a sua vivência do que experiencia. A Dani disse, eu também fiquei incomodada com esse filme. Ai, Amiga, acho olha, difícil quem não se incomodou. eu nem assisti o 1, eu gostei bastante. O É bem 2 eu já divertido. sofri pra terminar, menina. Juro pra você, eu não faço isso de ficar pulando pra frente, mas o 2 era mais 2 horas, aí eu fiquei meio que pulando. Aí o 3 assim, até agora não me deu vontade de ver ainda. Não sei se eu vou assistir, mas pelo que eu tô ouvindo das pessoas falar, também não tô ficando com vontade. Então, vamos ver. Quem sabe aí numa noite que eu ficar com vontade, mas por enquanto não vi, não. Pois é, não é um filme assim que você precisa ter pressa de assistir. Não. Se você tem uma lista com outras prioridades, eu E a aconselho gente você sempre a. tem uma lista. Exatamente, exatamente. Sempre tem uma lista. A Geisa falou assim: é a bagagem de vida mesmo que a gente leva para interpretar o filme. Totalmente. Filme, É. série, é sobre isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um problema com terror, tipo, super gosto do A Bruxa, mas pela história e a forma elegante como foi contada. Mas, infelizmente, zero medo e intenção. Roger, você é uma pessoa estranha. Como é que você não sentiu medo, cara? Quando daquele bode. Sim! Mas até esse lance do medo é muito subjetivo, né? O próprio susto, né? Tipo, você falou que você gosta de slasher. Eu já não gosto muito de slasher porque eu não gosto da sensação física do susto. Sabe, Sim, daquela coisa entendi. do jump scare, tipo, me incomoda um pouco, fisicamente mesmo, sabe? Tipo, às vezes eu acordo, eu nem fiquei com medo, não fiquei com medo. Aconteceu isso Uhum. quando eu assisti o primeiro A Rua do Medo.
Uhum. Não tive medo, mas eu fui dormir e no meio da noite eu acordei, tipo, sabe, com a sensação de susto? Aí eu, ai, que saco de jumpscare, que droga. Então esse lance do É, medo é subjetivo, né? realmente, porque eu assisti Rua do Medo e eu não fiquei com medo, assim, eu fiquei até surpresa. Eu falei, gente, essa trilogia foi feita para pessoas medrosas como eu, dá para assistir de boa. Até uma amiga minha perguntou, mas é de boa mesmo? Eu falei, amiga, se eu conseguir assistir, eu acho que você vai conseguir assistir, porque tem uns sustinhos assim, mas é uma coisa que dá para você assistir, né? Sim. Eu achei até divertido. Ai, eu Tem uma adorei. pergunta bem boa aqui. Meninas, como buscar um conteúdo próprio com uma linguagem autoral? Tenho esse problema até hoje. Essa vai Olha. para a convidada responder. A É, pergunta é é... difícil. Então você vai responder também depois, não vai me deixar sozinha nessa. Vou. Não, imagina, imagina. Cara, eu acho que é realmente um desafio e é um desafio que eu tento colocar pra mim sempre, porque e até eu percebi, não sei se você vai concordar comigo, mas eu Uhum. percebi que conforme esse lance da gente aumentar a nossa comunidade entre os criadores de conteúdo é bom, porque a gente se ajuda, se anima, mas por outro lado é ruim, porque gera uma comparação muito grande. E às vezes, quando a gente está fazendo criando conteúdo, a gente está pensando nos outros criadores de conteúdo, e a gente tem que pensar, na verdade, no nosso público Uhum. final, que é a galera que não tá ligada nesses outros, não segue esse bando de perfil que a gente segue. Uhum. Então, é uma coisa que eu fico sempre tentando pensar, porque eu acompanho muitas pessoas, e daí às vezes eu, poxa, nossa, o meu não tá tão bom quanto o da outra pessoa, eu preciso, né? E eu, inclusive, tento não ler críticas de filmes que eu sei que eu vou assistir antes, justamente porque eu quero manter a minha visão mais Eu pura, também. sabe? Uhum. Então, um desafio, assim, sabe? O que eu tento sempre ter em mente, que é uma coisa que até o Márcio do Cinema com Crítica me falou, que é, no fim das contas, para quem está acompanhando a gente e não tá nem aí para regra de cinema, para técnica, o que importa para a pessoa é a emoção. Então, o que eu tento, e isso é muito pessoal, ninguém vai sentir do jeito que eu senti. Uhum. Então, eu acho que o ponto autoral tá aí, sabe? A gente conseguir repassar o que a gente sentiu com aquela experiência de assistir, porque daí a tendência é que vai ser uma coisa única. Mas Sim. aí as técnicas de texto já são mais complicadas. Deixa eu ver aqui. O Mikael falou, sofro do mesmo, o eterno fantasma da comparação. É... Kaique, foi o Kaique quem fez essa pergunta. Cara, essa questão do conteúdo autoral, da linguagem autoral, né, de buscar conteúdos que sejam próprios, ele realmente é bem desafiador. O que eu, Juliana, tenho tentado fazer. Por exemplo, por mais que uma crítica ele vá muito do pessoal e da experiência de cada um, ele é um conteúdo comum, por exemplo, né? O que eu tenho tentado fazer, além das críticas, que é uma coisa que eu gosto de fazer e que agrada as pessoas que me seguem, eu tenho cada vez mais tentado exercitar o meu consciente para, tipo, o que eu posso extrair além disso aqui? Tipo, será que tem alguma lição, algum tema, algum tópico que eu possa tirar disso que eu assisti e transformar no conteúdo? Como, por exemplo, isso da Barraca do Beijo que eu fiz. Eu postei a crítica, teve um ponto no filme que para mim foi uma problemática que eu achei interessante explorar e produzir um Uhum, conteúdo sobre isso. Da mesma uhum. forma que eu assisti Rex da HBO, gente, sempre evangelizando essa série, porque essa série é perfeita. Amei também, meu Deus. Nossa, foi assim, realmente eu fiquei tipo, mano, que série, sabe? Eu quero Uhum. que ganhe vários Eu prêmios, e seja também. reconhecido, que as pessoas John falem mais sobre essa Smart, série. maravilhosa. Tem que ganhar os prêmios tudo. Eu tô torcendo pra ela na categoria que ela tá concorrendo, não vou mentir. Também. E aí eu pensei, cara, nada do que eu escrever vai ser o suficiente pra enaltecer essa série, tá ligado? Tipo, porque ela é muito boa. Então eu fiquei pensando, tipo, que título que eu posso criar pra essa postagem que vá convencer as pessoas? Porque eu só botar, tipo assim, crítica de Rex. Muita gente não sabe nem o que é isso. Não, sei lá, às vezes não tá acompanhando o M, porque assim, uma coisa é a gente que é criador de conteúdo que se segue. A gente tá por dentro de certas Uhum, coisas, de premiação, mas às vezes o público final, que é para quem a gente literalmente dedica o nosso tempo produzindo conteúdo, às vezes o cara nem sabe o que é, quem foi uhum. indicado, quem é Rex. E daí eu pensei, tipo, como é que eu posso tentar chamar a atenção das pessoas para isso? Então eu criei um título diferente. Eu sou uma publicitária que eu sou péssima de títulos.
Já até falo aqui para vocês, naming, nome, eu tenho uma comissão de aprovação, que é minha irmã e minhas duas amigas. Aí às vezes eu vou lá e falo, o que vocês acham desse Boa! título aqui? Sabe, o que vocês acham dessa ideia? O que vocês acham deste ponto de vista? Inclusive, minha irmã está me assistindo, eu tenho que dar o crédito para ela, porque vários conteúdos que eu produzo, é ela quem revisa. Agora, nem sempre porque eu parei de abusar da boa vontade dela, sabe? Eu tenho que ganhar o dinheiro para poder pagar um salário para ela revisar meus textos todos. Ah, mas é Mas, importante essa rede de apoio. Olha aí, ó. Parabéns, irmã, que tá apoiando. pois é, tá vendo, Bruno? Estou mencionando você aqui, tem que citar outro também para ela não ficar com ciúmes. Andressa também, que me dá umas dicas, eu troco uma ideia com as minhas irmãs em geral, eu falo muito com elas, porque são de gerações diferentes, e aí eu gosto muito de entender o Legal. ponto de vista delas. Mas sobre esse conteúdo autoral, realmente é o que eu tenho tentado fazer. Tipo, que tipo de lição, que tipo de coisa dá para extrair que eu possa falar de algo que eu me sinto confortável falando. Então, eu acho que o segredo é a gente. E é assim que eu tô falando, isso parte muito de um ponto de criatividade e de vivência pessoal mesmo, porque para Sim. você falar sobre algo que você aprendeu dali, você tem que, de alguma maneira, aquilo tem que ter te tocado. Então, eu tenho tentado cada vez mais, às vezes, trazer até reflexões, porque eu acho um Uhum. conteúdo autoral. Porque se é uma reflexão minha, é um texto meu, dificilmente, pode ser que outras pessoas sintam a mesma coisa, se identifiquem com o Uhum. texto, mas eu estou falando de algo que é um pensamento meu. Então, eu tenho tentado mesclar esses conteúdos, né, ainda associados à produção de conteúdo e a cinema ou a série de alguma forma, mas trazer uma visão mais pessoal. Acho que o segredo é esse, você tentar trazer uma visão ainda mais pessoal para os conteúdos de senso comum, como crítica, como indicação, como lista, que são conteúdos Sim. mais comuns, né? E aí, quando você traz uma visão mais pessoal, você consegue se aproximar até mais do público que te segue, criar maior identificação. Ah, eu falo muito, gente. Não, Mas é e eu isso, viu, Caio? até adiciono junto com a sua resposta que para isso, aí entrando na parte mais prática, né, é necessário você pausar, tipo, parar, sentar, pensar, tipo, ele exige um pouquinho mais do que simplesmente você escrever o que você está sentindo, né? Ele exige um Uhum, pouquinho mais de cálculo mesmo, né? Tipo, se, igual você falou, né? O que que eu quero causar na pessoa? Como que eu vou chamar a atenção dela? Então, uhum, é um processo talvez um pouco, pelo menos no começo, menos natural, né? Eu preciso até uhum. me forçar mais a tentar sair da minha zona de conforto, porque de fato a gente tem que é, parar e calcular, né? O que que eu quero com isso? Mas nem Publicitária, minha sempre filha. também. Mas nem sempre vem, sabe, já que eu acho que é tipo um músculo que a gente exercita, sabe? No meio Uhum. que a gente trabalha na área de publicidade, existe muito esse questionamento. Criatividade é um dom ou é algo que você consegue Exato. desenvolver? A gente vive esse paradoxo. Muita gente acha que ser criativo é um dom, você nasce criativo. E eu não acredito nisso. Eu acho que criatividade é uma coisa que a gente exercita. E para quem é publicitário, para quem trabalha nesse meio, é meio que obrigatório você exercitar isso, principalmente porque quando a gente apresenta uma campanha que é massa e o cliente vai lá e fala: não tem Hum, verba, não gostei da ideia, e você tem que criar duas, três, quatro campanhas, você está exercitando a sua criatividade, você está às vezes exato. espremendo o seu cérebro, mas você vai tirar de uma referência, e às vezes a ideia, o grande boom vem de um momento nada a ver, é um banho que você está Aham, tomando, é um chá que você está tomando, e um ponto que eu acho legal é quando você consome conteúdos fora da bolha que a gente produz conteúdo. Porque isso, às verdade. vezes, é o que ativa o insight. Então, sei lá, às vezes Ai, aí eu viajando, né? Porque é os conteúdos que eu consumo, tipo de planta, que não tem nada a ver, ou uma Uhum, coisa de bem-estar, ou sei lá, um conteúdo sobre música. E aí você fala: caraca, isso aqui é muito legal, o que eu posso trazer? Então, é muito sobre isso, é você tentar exercitar, sair um pouco mais fora da caixa, experienciar outros conteúdos que não seja só aquelas coisas de notícias sobre cinema e série, e tentar ver como você pode atrelar isso ao que você está falando, né? exato. Então, Assim, até puxando outro gancho, né? Esse lance da prática, a escrita também nunca foi, redação nunca foi meu forte, mas quando eu vejo, óbvio que eu acho que eu ainda assim tô anos-luz de considerar textos bons. Mas quando eu vejo como era no começo, um ano e pouco, um ano e meio atrás, quando eu comecei, e hoje, você vê a cara, evolução. muita evolução. Então, realmente é a prática, né? Por isso que a gente tem que se desafiar a fazer.
Nem que no começo não esteja perfeito, mas com o tempo a gente vai melhorando, adaptando, vai fortalecendo esse músculo e vai Sim. rolar. E de que todo mundo no começo, gente, foi ruim em alguma coisa, tenho certeza disso, entendeu? A gente vai aprimorando com o processo e tá tudo bem, sabe? E lendo, eu vejo que a parte da escrita também é um ponto que, pra mim, eu vejo pessoas que escrevem tão bonito e eu fico, meu Deus, eu queria tanto escrever desse jeito, sabe? As pessoas chegam, você lê, parece poesia, sabe? A crítica do Aham. povo, eu fico, não consigo ter sintetizado dessa forma, sabe? Mas é fazendo mesmo, não tem muito jeito, não, tem que ser praticando. A Geisa falou, criatividade também vem da bagagem. Tudo pode ser inspiração. Sim, Total. eu concordo plenamente com isso. E o Pipoquinha na Manteiga falou, tem um livro muito bom sobre criatividade, que é Roube como um Artista, meu livro de cabeceira. Ah, você já me indicou esse livro, mas eu não Gente, eu comprei ainda. amei esse nome, Pipoquinha na Manteiga. Preciso seguir. Como assim? Eu amei. Ele tem um canal no YouTube também, que ele produz muitos vídeos lá no YouTube, mas aqui no Instagram também ele tem um conteúdo mais descontraído, mas lá no YouTube ele faz as críticas dele faladas. Pô, segue que é muito bom, ele é muito engraçado. Vou seguir. Olha aí, John, eu fazendo seu jabá aqui, gente. Sigam o Pipoquinha na Manteiga. Já participei dos vídeos dele lá no YouTube, é bem legal. Deixa eu ver. Falando de arte, terror. Nossa, gente, eu sou muito cega. O terror pra chegar mais perto, né? O terror deve causar medo, agonia, tensão e geralmente não sinto nada disso. Nossa, gente. Fico triste demais. O último filme que causou taquicardia foi Mãe. Esse eu não assisti com a Jennifer. Jennifer não. Ai, meu Deus. Jennifer Esqueci. Lawrence. É Jennifer Jennifer Lawrence, né? Lawrence, exatamente. Que amei. Susto mais pavor, please. Cara, é realmente agoniante, mas não dá muito medo, mas evoca todos esses outros sentimentos de agonia, desespero, loucura, enfim, é louco mesmo. Ai, meu Deus, eu não sei se eu quero assistir, não, hein, gente, esse daí. Desde que saiu o trailer que eu vi, eu fiquei meia. Não É sei. maravilhoso. Alguém comentou ali, a K, é maravilhoso. Aí assim não vai dar medo, não. Pode ir sem medo, não dá medo. Assim, dá muito desespero, mas talvez não medo. E se dá, é Ah, por um período muito rápido, porque muda, é um filme tão que muda as coisas tão rápido que se você sentir medo por um pouquinho, já vai acontecer outra coisa que você não vai nem lembrar que você ficou com medo. então se você tá recomendando dessa forma, vou dar uma chance pra esse. Outro filme que vai para a lista, meu Deus. A gente não cansa de aumentar essa lista de filmes. Passando para o outro tópico, já que agora um tópico polêmico. Semana passada eu entrei com essa pergunta aqui para outra convidada, o Instagram me boicotou pelo resto da semana. Eu fiquei pensando, Max, olha, estão botando aqui para escutar o que a gente fala, e quando fala mal do Instagram, ele boicota a gente. Mas vamos Uhum. lá. Que é a maneira como você se relaciona com o algoritmo. Eu vi que você viajou recentemente, que você estava até compartilhando nos teus stories um pouco dessa frustração, né, de ver que a entrega não estava sendo a mesma. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que tem sido a sua experiência com o algoritmo, o que você pensa sobre isso, enfim, abra seu coração aqui. Olha, a gente tenta não se importar com números. Mas querendo ou Uhum, não, é a nossa, é uma das formas que a gente tem de medir. E eu sim. vejo isso, né? Talvez, não sei se isso, por ser publicitária, atrapalha mais, porque no meu trabalho é a forma de eu mensurar Medir como é que resultado. tá indo. Então, é muito difícil a gente desapegar dos números. O que que eu tento pensar? No meu trabalho, eu tenho um objetivo muito claro com esse cliente, seja Uhum, comercial, seja, enfim. No meu perfil pessoal, o meu objetivo, no fim das contas, é falar do que eu gosto. Então, o que que eu tento pensar quando não está acontecendo o resultado, talvez, que eu esperava? Tá tudo bem, tipo, eu não. Essa não é a minha fonte de renda. Eu tenho outra fonte de renda, tipo, eu tô dando o meu melhor no tempo que eu tenho para me dedicar para isso. Então, realmente tentar encarar como um hobby. Lá no comecinho, quando eu comecei a criar, eu pensei na possibilidade de talvez, porque a gente vê muita gente realmente ganhando dinheiro com o Instagram, né? Então, eu uhum, acredito que passa pela cabeça de todo mundo em algum momento isso. sim. Mas loguinho eu já percebi é, que não ia rolar. E até conversando com outras pessoas que têm páginas grandes, eu percebi que, assim,
posso estar falando besteira, mas eu até hoje não conheci quase ninguém que realmente ganha dinheiro com isso. Uhum, O que pode levar, né? Você pode fazer seu nome, que pode te dar outras oportunidades. Então, é uma plataforma e o que eu acho que a gente tem que focar é isso, né? Em criar o nosso nome. uhum, Porque essa questão do dinheiro realmente é muito difícil de vir. Então, eu tento pensar nisso, focar nisso, tipo, me desapegar dos números um pouco, porque querendo ou não, a gente brincar, e não quero ser escravo de algoritmo, mas se você está fazendo conteúdo, pode ser o mais maravilhoso do mundo. Se não chegar para uhum, as pessoas, dá dó, né? Tipo, é um desperdício. Então, a gente tem que tentar meio que jogar o jogo dele, do Instagram, é, da forma também que não fique pesado pra gente. Eu tenho amigos que não querem fazer Reels e não gostam, não sabem, não querem. E, tipo, tá tudo bem, não tem obrigação de fazer, né? A gente sabe hoje em dia que a gente trabalha que Reels é o que mais entrega hoje. uhum, E a gente sabe que a pessoa, para ela performar bem, ela tem que fazer tudo. Ela tem que fazer live, ela tem que fazer Reels, ela tem que fazer IGTV. E às vezes você não vai dar conta de fazer, então o seu desempenho não vai ser tão grande, mas aí a gente tem que pensar qual que é o nosso foco, né? E o meu objetivo e daí eu lembro porque eu comecei lá na frente, que era para me dar prazer. Então, não uhum. faz sentido também eu ficar sofrendo por isso. Então, é automático, vem, não vou falar que não vem, mas quando vem, eu tento frear esse pensamento e falar, não, deixa disso, vamos levar de forma mais leve. Uhum. É importante mesmo ter essa leveza. Eu acho que esse equilíbrio é um limiar muito difícil, né? Eu até falei semana passada que a nossa motivação, ela acaba sendo, pelo menos a minha, assim, em muitos momentos, eu acabo me deixando afetar quando eu vejo que os números caíram. Semana passada, para mim, foi bem difícil, porque não foi uma quedinha, foi, assim, uma mega queda, assim, eu não tava chegando as coisas, sabe? Tipo, meu perfil é pequeno, beleza, eu tenho 2.000 seguidores, mas, assim, velho, um stories não tava chegando para 100 pessoas, que eu fiquei, mano, o que que tá acontecendo? Menina, mas é Fiquei, meu louco Deus. porque às vezes o perfil menor ele tem mais alcance do que um perfil maior. É muito doido. Muito doido mesmo. Então, não, Sim. não por isso, tipo, porque a pessoa às vezes não tem nem 1.000 seguidores e tem um. E às vezes é mais favorecido, né? Então, mas eu entendo o que você está Uhum. falando, né? Que faz muita diferença. Determinado número de pessoas faz muita diferença. E principalmente quando você já sabe a sua média de alcance diário. Você posta uma história, você tem uma noção mais ou menos de quantas pessoas atinge, por mais que você não vai atingir 100% da tua audiência. A gente sabe que isso não acontece. Mas você já tem uma média, e quando dali ele baixa muito daquela média, é desestimulante, assim. Você pensa, É, cara, não tá chegando para, sabe, a porcentagem muito baixa. E eu concordo, o engajamento de contas menores, quem tem 400 seguidores, 700 seguidores, é muito maior. Esses nano-influenciadores, digamos assim, eles têm uma taxa de sim, engajamento muito maior. Infelizmente, quanto mais a gente cresce aqui, menor é a nossa taxa de retenção de público, menor fica o exato. nosso alcance. Infelizmente, é o preço que a gente paga. Quer crescer, mas o alcance diminui porque a plataforma meio que te conduz a investir para continuar chegando nas Exato. pessoas. Né? Então, esse é o core business deles, e enfim, é assim que funciona, a gente tem que lidar com isso. Uhum. Mas realmente, quando eu suponho que semana passada, até conversando com outros colegas que também produzem conteúdo, todo mundo notou uma queda, que eu até te falei, né? Falei, já que não foi só com Uhum. você, assim, foi com geral, tá todo mundo reclamando que caiu muito. E às vezes, nossa, teve um amigo que ele falou assim, cara, eu pensei em desistir, sabe? Eu simplesmente pensei em desistir porque tava uma merda, eu tava me sentindo muito mal. E eu penso assim, meu Deus, gente, olha o poder que É, uma rede social tem sobre a nossa vida, é sabe? louco. Isso é muito louco, de você ficar mal por conta disso, de você literalmente se sentir abalado emocionalmente por conta de uma plataforma. E semana passada eu fiquei, cara, porque é isso, é a gente retomar o nosso propósito. Por que que eu criei o Uhum. conteúdo? Por que que eu tenho este perfil aqui? Eu tenho esse perfil para falar para pessoas. Se está chegando para 100 pessoas, está chegando para 100 pessoas. Poderia não É, estar chegando. Então, vai ficar essas 100 pessoas que estão vendo aqui e eu vou tentar digerir isso da melhor forma que eu conseguir, porque significa que essas pessoas, né, de alguma maneira, são as que interagem mais, estão mais aqui, estão conseguindo ver. Então, eu estou produzindo para alguém, né? Então uhum. eu vou me manter fiel a quem está conseguindo ver meu conteúdo. Mas eu Exato. confesso que foi difícil. Foi muito difícil. Porque, como você falou, às vezes a gente dedica muito tempo
E quando não tem um resultado, assim, a média, pelo menos ali, a média do que dá, você fica desesperado, assim, fica, meu Deus. E eu falei, eu não quero entrar nessa paranoia, Uhum, sabe? Eu não quero deixar isso afetar o meu bem-estar, porque eu faço isso daqui por hobby também. Se uhum. isso daqui não está sendo leve para mim, se isso daqui de alguma maneira está sendo nocivo na minha vida, então eu tenho que parar, porque eu não estou conseguindo, digamos assim, não estou tendo maturidade emocional para conseguir lidar com isso aqui. Então, já houve um tempo que eu precisei sair. Tipo, eu não postava, não entrava, porque Uhum. eu precisei dar um tempo, que foi quando eu botei na minha cabeça que eu não precisava produzir de tudo, e nem precisava me preocupar de constantemente estar atendendo a expectativa que as pessoas às vezes colocavam Sim. em mim. Quem dita o conteúdo, quem dita o meu ritmo, sou eu mesmo. Então, quem me segue vai ter que entender isso e eu vou ter que conduzir a audiência a entender que aqui desse outro lado também tem um ser humano, né? Exatamente. Mas você falou, comentou do lance de desistir, e na semana passada, pela primeira vez, passou pela minha cabeça também. E daí entra o dilema da conta pessoal junto com a outra conta, né? Eu fiquei pensando, Uhum. e se eu desistir? O que que eu vou fazer? Eu só vou começar a postar foto bem garota, bonita, de biquíni, e tipo, a galera vai entrar em choque. Enfim, como só passou, foi um pensamento que passou pela cabeça, não vou nem me delongar nele, mas passou pela minha cabeça, realmente é um negócio doido, assim, né? E o que eu tento fazer, a questão que a gente comentou do quadro lá das novidades do dia, é uma coisa que eu faço todos os dias. Quando eu tô Uhum. viajando, tipo, eu acordo mais cedo. Se eu estava em São Paulo e as meninas ficavam comigo no hotel, falavam, nossa, gente, 6 da manhã e tá já aqui lá no computador, todo mundo dormindo e tá eu lá pesquisando as novidades do dia. E não tem um Uhum. lugar. Você acha, às vezes, no Just Watch, é Just Watch, né, que tem, mas ele não tem de todas as plataformas, então, é um trabalho. E daí, isso era uma coisa que eu sempre fazia. E daí, na semana passada e na outra, que foram as 2 semanas que eu fiquei meio off, foi pela primeira vez eu não fiz. Aí eu fiquei pensando, gente, o mundo continuou rodando? Olha só, ninguém, assim, tipo, uma outra pessoa fala, nossa, você não postou hoje, mas assim, não mudou a vida de ninguém. Eu fico pensando, tudo bem também se uma hora eu quiser parar, sabe? Não é sinônimo de fracasso nenhum. Tipo, enquanto Uhum. tiver sendo satisfatório, a gente continua, mas se pesar demais também, tá tudo bem parar. Então é isso. A gente tem que reconhecer quando tá demais, né? Quando o peso tá muito pesado. Eu acho que isso acaba sendo um desafio para muita gente, porque às vezes eu já vi gente falar assim, nossa, mas eu tenho que continuar, porque se eu não continuar, o que as pessoas vão assistir? Que não, mas sabe? E às vezes você bota o seu lazer, sua vida pessoal, tudo em stand-by para isso, e daí eu acho que a gente tem que ter essa moderação. E eu tô falando Sim. aqui, não é porque eu sou uma pessoa muito evoluída, não. Minha amiga Geisa, que está aqui, que inclusive falo com ela todos os dias, ela sabe de todos os meus dilemas e do quanto que isso é difícil. A gente criar essa maturidade, e por isso que falar é importante, para que a gente vá criando mais Exato. consciência. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil, porque o Instagram e qualquer outra rede social, o Twitter, não sei o que, consome muito da gente, sabe? Uhum. É realmente muito complicado. Nossa, tem várias pessoas aqui que falaram coisas, vamos lá. Sobre o Instagram escutar as lives. A Erika disse, não duvido mesmo, eles rastreiam tudo. Eu também não duvido não, cara. Me boicotaram semana passada porque eu falei mal Instagram, não dele. boicota a gente, não. Por favor. A Karen disse, o alcance diminui do nada, tentando forçar a gente a manter os posts específicos e diários. Mas aí entra a contradição, né? Se você está diminuindo, como é que você quer que eu continue postando? Não faz muito sentido, não. Pois é. Me ajuda a te ajudar, Instagram? Me ajuda a te ajudar, exatamente. A Geisa disse, o Instagram continua favorecendo a entrega de contas pessoais em detrimento das de conteúdo no orgânico. Sempre, Sim. sempre, né? Sempre foi assim. O Pipoquinha na Manteiga falou, que live boa de assistir, muito conteúdo e assuntos recorrentes. Ah, muito Oh. obrigada! Agradecemos os elogios. Deixa eu ver, a Natália falou, não precisa, né? Se vira obrigação, perde prazer. Com certeza. É isso. É É sobre sobre, é isso. sobre encontrar esse limiar que nós estamos falando mesmo, porque para quem produz conteúdo, às vezes é muito, muito difícil.
É, Mas é isso, é tentar fazer disso aqui uma coisa divertida, justamente porque não é a nossa fonte de renda, né? Não significa que a gente tenha menos comprometimento. Uma coisa que você falou que eu achei interessante, que eu quero comentar. A gente já tá uma hora de live, mas prometo que você. É que o papo tá bom, mas eu vou ser sucinta, viu, gente? Que eu sei que é dia de tranquilo. semana, vocês acho que, né? Você falou assim, contas até maiores não tiram sua fonte de renda disso aqui. E esse é um ponto interessante, porque assim, eu tenho cada vez mais acreditado que quem é produtor de conteúdo e quer ganhar dinheiro produzindo conteúdo não pode depender da produção de conteúdo. Porque não é a produção de conteúdo, gente, que vai Exato. dar dinheiro para vocês. Sabe o que que é? Eu já até falei isso numa live de alguém que eu fiquei comentando lá. É você ter produto. Tem gente que Uhum, tira dinheiro. O próprio Márcio do Cinema com Crítica, ele tem o Clube do Crítico. Ele sim, tem uma produção de conteúdo assim bem assídua ali, ele é bem presente. Mas para ele, o que dá grana para ele é o Clube do Crítico que ele conseguiu criar com a audiência que ele construiu com o conteúdo. O exato, conteúdo ele é um meio. Ele não é a principal fonte de renda, porque se a gente for exato, ficar esperando ganhar dinheiro de publi, de parceria, tarará, tem streaming aí que faz parceria, eles não dão nem assinatura pro exato. produtor de conteúdo, gente. Entendeu? Então, assim, eu acho importante a gente falar sobre isso para que as pessoas não criem a falsa expectativa de ganhar dinheiro com a sua própria arte, porque isso aqui é um meio. Você tem que construir uma outra coisa para você tirar grana, seja você fazer um produto seu, um serviço. Tem uma pessoa aqui que é a Me Chame de Dre, que ela tem um clube de cinema feminista, ela ganha dinheiro com o clube e ela dá consultoria para perfis que fazem perfis de cinema. E ela dá essa Uhum, consultoria e ela ganha grana com isso. Então, assim, ela construiu o próprio produto dela e a partir disso, por exato, conta dos conteúdos que ela produz no Instagram, ela consegue ganhar grana. Então, exato. é importante a gente falar sobre isso para que vocês tenham isso em mente, porque se a gente ficar dependendo só de, eu preciso fazer um conteúdo bom, lógico, precisa fazer um conteúdo bom, mas não é o seu Não conteúdo é a só partir que. daí, né? É o que você falou, é o Exato, meio, não é é o o meio. fim, o que vai te render, mas você precisa dele também de forma sustentável, senão você não vai criar comunidade. Então, mas não é só ele sozinho que vai te render alguma coisa. É Não. isso. Não é. O legal de você produzir um conteúdo bom, de qualidade, e você manter um engajamento com a sua comunidade, com os seus seguidores, é que a partir do momento que esse vínculo estiver tão bom, qualquer coisa que você for vender, as pessoas vão comprar. Esse é o Exato. pulo do gato. Agora, arranjar o produto é que é o grande desafio. E Inclusive, é essa é algo que eu um. fico matutando. Então, mas eu já pensei muito nisso também. E essa área nossa é uma área que não tem muito o que inventar. Não É. tem, tipo, tanto a Dre também começou antes de começar as consultorias, ela tinha só o clube, né? E eu sei que tem outros cineclubes, tipo do Márcio, da Dre também. Então, assim, não tem muita opção, tipo, cineclube, porque tem outras áreas que você vai vender. Ai, não tô nem conseguindo pensar um exemplo aqui, mas essa área é uma área difícil de você criar um produto, porque não tem tanta Uhum, opção do que fazer. Tipo, a gente não vai uhum, fazer. A gente fala sobre filme e série, que é uma coisa à parte. uhum. Então é difícil, tem que botar a cacholinha ali É. para funcionar. É desafiador, realmente é desafiador. Eu penso muito sobre isso também, tipo, o que é que dá para criar que já não fique parecido com o de outra pessoa, que eu tenha meu diferencial e aqui estou eu pegando. E aí eu fico tentando pensar em um produto que eu pegue a minha bagagem como publicitária e consigo atribuir isso à parte, à cultura pop de alguma Sim. maneira. E aí, às vezes, eu converso com produtores de conteúdo, identifico que as pessoas têm certas dificuldades, e aí eu fico tentando elaborar alguma coisa. Que eu já tenho uma ideia do que eu quero fazer, mas faltou tempo para o principal, que é operar, é botar a mão na massa, entendeu? Mas eu vejo que é o sonho de muita gente aqui ganhar dinheiro com isso, e eu sei que Uhum. dá muito trabalho. Não é que, tipo assim, desistam, não. É. Persistam, sabe? Se você acredita no trabalho que você faz aqui como produtor de conteúdo, você tem que persistir, sabe? Então, assim, eu hoje, vou até compartilhar. Eu já tinha recebido uma proposta anteriormente, até para escrever para um site. Eu fiquei muito lisonjeada,
mas enfim, acabou que não rolou de eu participar disso. E hoje veio uma pessoa de Natal que tem uma empresa aqui e que ela quis pagar para eu fazer um publi. E eu pensei, meu Deus, não estou acreditando nisso, sabe? Eu falei, gente, meu primeiro publi, quem quer me pagar para eu fazer um publi, sabe? Eu fiquei muito emocionada. E não Sim. tinha nada a ver com filme e série, não, assim, né? Inclusive, vocês vão saber em breve, mas Então eu rolou. pensei, gente, na verdade, a gente vai fazer um teste. Eu fui muito sincera, porque não é um nicho específico, sabe? Sim. Mas a gente vai fazer um teste. Se tudo der certo, ele sai nos stories da manhã. Fiquem de olho. Mas eu achei legal, eu achei muito legal, porque ela falou assim, eu gosto muito do seu conteúdo. Aí é o que eu falo, que às vezes o conteúdo é o meio, né? Eu acho o seu conteúdo Uhum. muito legal, não sei o que, e eu fiquei, gente. Eu até falei pra minha amiga, eu falei assim, eu não tô acreditando, isso sabe? A gente, assim, né, tá acostumada a só dar, que quando alguém vem querer, sabe, te reconhecer pelo seu trabalho, você fica, nossa, Emocionada. tudo. Cheguei até aqui, sabe? E alguém está É. vendo e querendo pagar para eu falar sobre algo. Eu fiquei muito feliz. Então, assim, é persistir. É realmente persistir, acreditar no que você faz, acreditar no seu processo, de que você vai melhorar. Se vocês pegarem meu feed lá no começo do perfil, ó, uma bosta, Ai. gente. O primeiro vídeo que eu fiz para este perfil tá assim, deplorável, porque as pessoas acham que eu não tenho vergonha, que eu não sou uma pessoa tímida, mas eu sou muito travada. Não, e é E diferente pra câmera, assim, né? Tipo, é diferente. é muito diferente. E essa história de tipo, ai, tem que botar a cara no sol, e sabe? E realmente eu noto que isso fez uma diferença, assim, pro meu perfil, que as pessoas realmente Sim. começaram a engajar mais depois que eu comecei a aparecer, mas não foi um processo fácil, não. Os primeiros stories era meia hora fazendo pra sair um que prestasse. Começou assim, sabe? Aí depois é como a gente falou, né? É o músculo que você exercita e vai Exato, dando vai certo, ficando mais né? fácil. Mas, ó, você falou do lance do público, do publi, o único que eu fiz até hoje, tirando essa minha parceria, também foi de uma coisa que não tem nada a ver. Eu tinha um quadro que, na verdade, eu vou voltar com ele essa semana, que é o drink de sexta, que eu faço Ah, eu adoro. drinks inspirados, né, que aparecem em filmes e séries. E daí, minha filha entrou uma marca de gin em contato para fazer o drink com gin. Aí me mandaram aqui em casa, não sei o que, Ai, nossa, pagar. que sonho. Eu falei, gente, da onde que eu ia imaginar que eu ia ganhar dinheiro disso, né? Tipo, montei um quadro completamente aleatório. Mas assim, né? Veio, apareceu e rolou. Então, a gente tem que botar uma ideia que foi diferente e que funcionou, né? Mas hoje, assim, o meu pensamento hoje eu tento pensar, que eu até comentei, né? Mais em focar em criar o nome, em criar essa Uhum, comunidade, né? Em autoridade, né? Criar essa autoridade. E isso da autoridade já me rendeu frutos. uhum. Então, inclusive, eu falei no comecinho, né? Me ajudou a conseguir o trabalho que eu tenho hoje, que é a minha fonte de renda hoje. Então, é, no fim das contas, eu acredito que sempre vai ser proveitoso, por mais que aquilo não te renda uma grana diretamente. Uhum. Mas é bom a gente falar sobre isso porque desmistifica muito essa ideia de vou começar a criar conteúdo, vou ter um monte de parceria, vou fazer um monte de publi e vou ganhar dinheiro. Exatamente. Exatamente. Eu acho que existiu durante muito tempo e existe ainda essa romantização, mas quem começa do zero mesmo, sem nenhum tipo de apadrinhamento, não sei o quê, tem que ralar muito. É aquele negócio, é você persistir, acreditar que você está fazendo o melhor que você pode e os frutos vão vir. Aquele velho ditado, sabe? Quem planta, colhe. É tipo isso. Bem cringe esse ditado. Mas regar a Ai, meu Deus. plantinha. Exatamente. Jaque, eu queria saber se você sente alguma dificuldade, se você já passou por alguma situação, assim, né, para se posicionar no seu perfil, para falar sobre entretenimento, e se você já sentiu alguma dificuldade por ser mulher, se alguém de alguma forma já te invalidou, se você sentiu que sofreu um certo tipo de machismo, sabe? Porque é uma mulher falando sobre filme, mulher falando sobre série. Você já passou por Uhum. alguma situação do caso? Olha, de. Eu não sei, eu acho que eu dei sorte nesse aspecto. Não sei por que que não aconteceu comigo, porque eu sei que acontece com muita gente. Mas até hoje eu não tive, assim, acho que um ou dois, talvez, de comentários de pessoas.
e daí homens, né, tipo, raivosos e super discordantes e falando num tom que você pensa, tipo, será que eu falaria assim se fosse um homem? Raríssimo, aconteceu poucas vezes. Então, em relação a comentários, não, mas uma coisa que eu percebo sempre, e isso é toda vez, é, é pela galera que deixa de seguir de acordo com o que eu posto. Então, assim, Uhum. eu não consigo desassociar assim, a maneira, a minha forma de enxergar o mundo das coisas que eu comento. Então, eu vou assistir uma série, eu vou, na hora de comentar, eu vou falar sobre, ai, não sei o que do machismo, ai, nanana. Então, eu vou apontar essas coisas. E eu percebo que toda vez que eu falo mais abertamente, tipo, sobre feminismo, a galera, tipo assim, você faz o post, Deixa dá de um seguir. tempinho, você perde seguidor. Então, o que eu percebo hoje de métrica, e daí eu acho que entra nessa categoria, porque geralmente é quando eu falo sobre feminismo, cai seguidor. E daí eu fico, quer saber? Tchau, vai Foi com tarde. Deus, não te quero aqui mesmo, tá tudo bem. Eu Mas acho eu não que esse é sei um ponto você, legal. Eu já você recebe sofri muito? uma vez. Teve uma vez que a pessoa falou que eu não entendi o que eu tinha assistido. Aí eu fiquei muito puta, mas eu não queria fazer um barraco no Instagram. E aí eu respirei bem fundo, mas eu respondi, porque sem resposta não ia ficar, não. E aí eu simplesmente, várias vezes que acontece assim, não, esse caso foi o mais extremo, assim, de realmente, olha, você não entendeu o que você assistiu. Mas às vezes da pessoa dá uma opinião um pouco mais fervorosa, assim, e é do sexo Uhum. oposto. Então, o que eu tento pregar é assim, olha, parceiro, a gente tem que concordar em discordar. Tá tudo bem, eu não tô dizendo que a minha opinião é a certa, nem nada, também não tô dizendo que você tá errado, mas a gente tem que saber respeitar as opiniões, porque nem todo mundo vai concordar com você, e eu acho que tá tudo bem, vamos se respeitar. Então, eu sempre tento pregar esta palavra, Uhum. mas eu confesso que é chato, sabe? É muito Sim. chato. Eu acho que, para mim, que gosto do universo de super-heróis e faço conteúdo sobre isso também, eu acho um ambiente pouco inclusivo, eu acho um ambiente que falta mulheres nas discussões. Eu até cheguei a fazer um post sobre isso, porque isso me incomodava muito. Então, E eu assim geralmente fiquei muito quando feliz. tem, é sexualizado, né? Exatamente. O universo de heróis já tem uma visão bastante deturpada das mulheres inseridas nesse meio, são Uhum. bem sexualizadas e, graças a Deus, hoje está havendo uma mudança na indústria com relação a Sim. isso, né? Mas eu digo assim, para quem produz conteúdo, a maioria dos produtores de conteúdo geek são homens. E quando você tem uma Uhum. mulher falando, às vezes as pessoas invalidam, como se você não Uhum. entendesse do que você está falando, como se você não tivesse domínio do que você está falando. E eu acho isso chato, assim. Eu fiquei muito feliz, eu acho que eu já comentei sobre isso, de quando eu fui chamada para participar de um podcast, que são dois amigos que fazem, hoje são amigos, são pessoas que eu considero bastante, e que me chamaram. Eu fiquei literalmente emocionada, porque ninguém me chamava para falar sobre isso, e muita gente sabia que eu sou louca pelo universo cinematográfico da Marvel, eu amo a DC, a gente fez live sobre isso recentemente, então, assim, é um assunto que eu Uhum. sempre falo. E desde logo que eu faço análises semanais, é um conteúdo que eu gosto de criar, mas que eu não sentia que tinha tanto espaço. E quando eu estava num ambiente que, por exemplo, eu entrava numa live só tinha homem, eu não me sentia ouvida. Eu me senti Sim. muito mal nesse caso em específico, porque leram os comentários e tudo mais. Isso foi um caso muito marcante para mim. E eu pensei, cara, falta muita inclusão nesse meio, porque se é mulher, você não tem lugar de voz. Um monte de homem tá falando, Exato. as E pessoas ficam, você quando sabe tem, o que você tá falando? você percebe que é aquela coisa, né? Parece que entrou pela cota e você tem a sua, né? Você não entendeu, ou uma coisa que eu reparo muito às vezes, tipo participando em live e tal. Você faz um comentário, a pessoa comenta depois a mesma coisa que você acabou de falar, como se você não tivesse falado. Gente, isso me irrita tanto. Exatamente. Ai, meu Deus, que irritação. Ai, é o gaslighting. Exatamente. É isso. A K Cosplay falou. É o gaslighting. Exatamente. E ela também falou assim: parece que a gente é obrigada a apresentar a carteirinha geek para provar que a gente gosta de alguma coisa. Pois é bem isso. É por isso que cada vez mais as mulheres têm criado espaços para falar sobre isso, sabe? E é bom também quando assim os amigos começam a aderir também, sabe? A trazer um Sim. pouco mais de diversidade para dentro das discussões, incluir mais mulheres também. Eu acho isso legal quando as pessoas
falo, até no podcast que eu participei, eu falei, gente, vocês estão de parabéns, chamem mais mulheres para participar, sabe? Para Uhum. conversar aqui com vocês, porque é um podcast mais geek. É... Já que vamos para a finalização aqui, né? Para a gente não estourar tanto tempo da live. Eu queria que você, tipo assim, desse um conselho para quem, tipo, ou está começando na produção de conteúdo, né? Ou que está um pouco desanimado, desanimada com o cenário atual do algoritmo e tudo mais. Que conselho você deixaria? Uma sabedoria, uma palavra de amor para essas pessoas? Olha, eu acho que tem várias coisas que a gente poderia falar. A gente já falou algumas coisas, mas eu vou dar assim de conselho o que eu tento levar para mim no fim do dia, sabe? Que é produza para você. Porque se tudo der errado, se o Instagram não entregar para ninguém, se flopar, se alguém discordar, eu quero ficar feliz com aquilo, porque no fim das contas, né, eu assisti uma coisa, eu tô escrevendo sobre uma coisa que eu gosto, é, então pensar que eu tô fazendo isso para mim também, e para mim em primeiro lugar, na verdade, né, que se eu ficar Uhum. satisfeita com aquilo, se ninguém mais vê, eu fiz pra mim e eu gostei, eu botei pra fora, porque tem muito disso, né? Às vezes a gente precisa é, botar pra fora, então foi feito pra mim e eu tento ficar com isso quando tudo dá errado. Eu penso, não, mas eu gostei, tipo, para mim fez sentido e é isso. Além das coisas que a gente já Ai, comentou. melhor conselho. Concordo, cara, e melhor conselho mesmo. Ai, Jaque, muito obrigada pela sua participação. Achei nosso papo incrível, gostei Foi muito. A muito gente nunca legal. conversou assim. E ai, foi demais, foi demais. Eu gosto muito. O motivo assim de que eu criei esse quadro é justamente tanto para convidar mais mulheres, essa primeira temporada, né? Ela foi focada em mulheres, de ter essa proximidade. E porque é muito legal, às vezes a gente conversa com as pessoas assim por comentário, por DM, não consegue ter esse desenvolvimento que a gente tem quando conversa, Sim, assim como se fosse uma videochamada, né? E eu acho que a gente tem muitos pontos de vista assim legal. Acho que você trouxe muitos insights para o pessoal. Acho que acrescentou demais para quem é produtor de conteúdo. Então, agradeço você ter disponibilizado seu tempo durante a sua semana para estar aqui com a imagina. gente, Eu que tá? agradeço demais o convite, adorei. Igual você falou, né? A gente se conhece, mas no dia a dia, né, aquela troca de mensagem rápida. Então, foi um prazer te conhecer um pouco melhor também, trocar ideia com a galera que interagiu super, né? Então, foi muito legal. Então, agradeço super e estou à disposição aí sempre que precisar. É nóis. Gente, só lembrando vocês que próxima semana, terça-feira também, às 20 horas, a gente tem o terceiro episódio aqui do DTI Talk, que a Mari do @7list vai estar por aqui também para conversar sobre produção de conteúdo. Então, não percam. E é isso, Jaque. Obrigada. Deixe seu adeus aí pro pessoal. Peça para eles te seguirem nas redes sociais também. Me sigam, gente. Tia Jaque vai ficar muito feliz. Sexta-feira a gente volta com o drink de sexta. Então, se você quer uma inspiração de drink aí para o seu fim de semana, já me siga que você vai acompanhar qual vai ser o drink de sexta da próxima sexta. É isso, beijo. Já ansiosa, gente. Sexta-feira pede uma bebidinha alcoólica, convenhamos. Eu tava até conversando esses dias com um amigo, eu falei, gente, o álcool na vida adulta, ele acaba fazendo parte, porque, né? Difícil, tá difícil. É Não difícil. somos Ainda mais no alcoólicas, Brasil, mas né, minha gente? No é, Brasil é difícil. é difícil. Ah, então já estou ansiosa para o drink de sexta. Gente, sigam a Jaque. Jaque, brigadão, tá? Eu que agradeço. Beijo, boa noite para todo mundo. Tchau, gente. Tchau. Meu Deus, cadê o botão aqui? Ai.